Meus amigos, é o seguinte: o maior técnico da história do futebol, na minha opinião, acaba de completar 1.000 jogos na função. E olha, os números são absolutamente assustadores. O Guardiola já é o segundo técnico com mais títulos em todos os tempos e caminha para se tornar o maior. Não sei se em breve, mas vai acontecer. E é um dos mais revolucionários, se não o mais revolucionário, e segue se adaptando ao jogo. Ele segue moldando o jogo e sendo moldado por ele, o que o torna, para mim, ainda maior. Fala moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, o seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Fazia muito tempo que eu não falava de Pep Guardiola aqui neste canal, mas neste domingo ele chegou a 1.000 jogos como treinador. E foi logo contra o Liverpool, jogando em casa e ganhando por 3-0, um jogo muito contundente, muito simbólico. O Guardiola foi muito homenageado no Etihad Stadium, tem sido muito bem respeitado na Inglaterra, já é o seu trabalho mais longo, já é o seu trabalho mais vencedor. Não sei se é o trabalho mais marcante, porque a obra-prima para mim foi e continua sendo o seu Barcelona, porém é preciso tirar o chapéu para o poder de adaptação que o Guardiola tem na carreira, tanto quando foi para a Alemanha, como agora na Inglaterra. Ele segue se moldando ao ritmo do jogo, ele segue se adaptando às nuances que o jogo vai tendo ao longo dos tempos, e ele vai modificando, ele vai adaptando as suas ideias a um jogo que, obviamente, não está sob o seu controle. O futebol vai muito além do que os seus treinadores, né? Ele é um jogo com uma energia viva, com uma vontade própria. E ele vai mudando, vai ficando mais ou menos veloz, vai ficando mais para o lado ou mais para o centro, vai ficando com ligação direta ou não. Óbvio, sofrendo influências de vários treinadores que vão coexistindo ali tudo ao mesmo tempo, mas ninguém é dono do jogo. O Guardiola não determinou para onde o futebol foi. Ele, obviamente, influenciou. Mas o grande mérito do Guardiola é um poder gigante de adaptação, não só ao tempo, quanto ao país onde ele está, quanto aos jogadores que ele tem. E esse vídeo é uma dedicação barra homenagem ao Guardiola, que, repito de novo, chegou aos 1.000 jogos na carreira, e o SofaScore fez o levantamento, né? São 1.000 jogos, 716 vitórias, 156 empates, 128 derrotas só. É um número assim pífio de derrotas no universo de 1.000 jogos. É impressionante. 76,8% de aproveitamento. Tem treinador que não consegue isso num campeonato de 38 rodadas. Tem treinador que não consegue isso num ano. O Guardiola tem isso na carreira com 1.000 jogos. São 813 gols sofridos apenas e 2.445 gols marcados. 40 títulos, o que dá ali basicamente um título a cada 25 jogos. É o segundo técnico com o maior número de troféus na história do futebol, só atrás do Alex Ferguson, que tem 49. Então, assim, o Guardiola chegará provavelmente aos 49, até passará disso. Eu não sei mais quanto tempo o Guardiola tem de gestão, ele tem idade para muito mais, mas o Guardiola não me parece o perfil de um cara que vai trabalhar até os 70, 80 anos. Acho que ele vai parar bem antes disso, porque é um cara que se estafa muito, né? Ele se dedica muito, ele consome o jogo como poucos, tanto que se cansou lá no Barcelona, precisou de um ano sabático para depois ir para o Bayern de Munique e depois já emendar ali basicamente o trabalho com o Manchester City. Ele começa no Barcelona B, assume muito rapidamente o Barcelona principal e cria uma revolução ali, não só no elenco como na forma de jogar, cria uma mini dinastia ali, e para mim o maior time que eu vi jogar é o grande trabalho, para mim é a obra-prima da vida do Guardiola, um jogo que influenciou basicamente todos os continentes. E quando eu digo influenciar, não é só que as pessoas se inspiraram para fazer igual. Você também influencia quando você obriga os outros a encontrarem antídotos. E o Guardiola meio que obrigou o jogo a encontrar uma forma de combatê-lo. Cara, como eu posso combater tamanha posse de bola, tamanha precisão de passe? Eu vou precisar ter uma marcação que esgane o adversário, pressão absurda, uma pressão pós-perda gigantesca e uma velocidade de transição muito rápida. E aí a escola alemã foi o maior antídoto ali para o Guardiola, tanto que o seu grande adversário, por mais que tenha existido uma rivalidade muito, muito legal com o Mourinho,
Mas o maior adversário, o cara que de fato mais incomodou o Guardiola é o Jürgen Klopp. O jogo alemão, a escola alemã, foi uma escola que mexeu, que machucou o Guardiola durante um bom tempo. E foi uma resposta àquele jogo. E o Guardiola foi se adaptando a isso. Obviamente que nunca deixando de lado as suas crenças e o que ele acredita de futebol, mas fazendo adaptações e concessões. Porque o Bayern de Munique dele na Alemanha já não é uma réplica do Barcelona. E o Manchester City também não é uma réplica do Bayern, muito menos do Barcelona. De novo, a posse, o passe, o jogo entre linhas, o jogo apoiado é fundamental. A saída apoiada são premissas que o Guardiola não abre mão. Assim, ocupar o campo no jogo de posição que ele adora, ele vai continuar fazendo, mas ele faz isso de diferentes formas. No Bayern de Munique já existiam adaptações, até porque ele tinha dois pontas muito fortes, ele tinha o Guardiola, apesar de contar com um atacante, ele fazia e até tentou fazer no seu Bayern, ele disse isso em alguns dos seus livros, né? Ele tem o Guardiola Confidencial e o Revolução, ele tem dois olhares diferentes ali, e ele fala, cara, eu tinha a ideia de fazer do Ribéry um falso 9, mas não funcionou, o Ribéry não funcionou fazendo aquilo, ele foi fazendo adaptações, concessões, no Manchester City ele também foi fazendo, tinha o Agüero, mas ele gostava do falso 9, aí chega o Haaland, ele já precisa fazer outra coisa, e agora ele entendeu que o jogo está mais rápido e tudo, e foi atrás de pontas que respondessem a essa velocidade do jogo. Então o Guardiola, e caem às vezes umas bobagens, né? Tem verdades absolutas que as pessoas passam para frente que não faz o menor sentido, né? Assim, que o Guardiola poda o talento, uma das maiores imbecilidades que eu já vi, ele potencializa o talento. Vários jogadores que eram ok em outros lugares, com ele, esses caras viraram uma outra coisa. Ou alguém tem dúvida que o Rodri com o Guardiola é um jogador completamente diferente do que era o Rodri sem o Guardiola? Aconteceu com o Sterling. O Sterling com o Guardiola se tornou um dos melhores jogadores de temporadas ali. Agora o Doku vive um momento fantástico. E são jogadores que em outros contextos talvez não tivessem o mesmo desempenho. Aí você fala, mas era mole ser o Guardiola tendo o Busquets, Xavi, Iniesta, Messi. O que é uma bobagem, porque o Xavi, Iniesta, Messi, eles já estavam ali com o Rijkaard. E o Rijkaard não implementava aquele modelo de jogo, porque ele acreditava no outro tipo de futebol. Ele também não tinha o Busquets, que foi mérito do Guardiola buscar na base e bancá-lo como o 5 do time, quando tinha o Yaya Touré, que era um cara muito maior. Ele banca o Yaya Touré naquele papel. E a coisa funciona. E a coisa anda. E ele molda o Busquets, que talvez em outro contexto, talvez o Busquets no Real Madrid não funcionasse da mesma forma, porque era um outro jogo. O Busquets e o Guardiola deram um casamento perfeito. E aí houve a modelagem de um dos maiores volantes da era moderna, que influenciou para frente todos os outros que vieram depois dele. Xavi e Iniesta já estavam no Barcelona, mas não tinham nem a mesma minutagem, nem a mesma confiança, nem a mesma relevância para o time. O Messi já estava lá. Com o Guardiola, ele passou a ser uma outra coisa e fez temporadas absurdas, inclusive quando foi usado pela primeira vez no Santiago Bernabéu como falso 9 num jogo histórico, num 6-2 que é imortal. E tem tudo a ver com o posicionamento dele, desencaixando a defesa e tal. Então, assim, você pega, para mim, o melhor time do Guardiola é o Barcelona de 2011, que não tem o melhor ataque individual. O Barcelona teve Eto'o, Henry e Messi. O Barcelona teve outros tantos ataques maravilhosos, sob o comando do Guardiola, inclusive em 2012 com o Ibra. E não é, para mim, o melhor ataque, antes disso até. E não é, para mim, o melhor ataque. 2010, na real, né? Para mim, o melhor ataque é o ataque que tem Pedro, Messi e Villa, que individualmente falando, não é o melhor ataque da era Guardiola, mas o funcionamento é, porque o Pedro com o Guardiola virava outro cara, o Villa com o Guardiola virava outro cara, a mesma coisa valeu para o Bayern, a mesma coisa valeu para o Manchester City. Eu lá na TNT cansei de fazer mano a mano, eu, Tainá e Vitor Sérgio, do City com várias equipes, e no mano a mano, se você olhar só para o jogador, o fulano perdia para Beltrano, não sei quem perdia para não sei quem, porque individualmente falando, o City não tinha e não tem vários dos melhores do mundo, mas o conjunto funciona porque tem o melhor treinador que eu já vi, um cara com o poder de, primeiro que o jogo acaba ficando bonito,
E não que ele preze pela beleza do jogo acima de qualquer coisa, não é a ideia do Guardiola. O Guardiola não prioriza a beleza do jogo, ele entende que a posse de bola, as estratégias são formas de você ganhar o jogo. E a forma que ele acredita, por acaso, é bonita. Ele acredita no passe, com a maneira de se proteger, com a maneira de segurar o tempo do jogo, de achar espaço e desencaixar a defesa adversária. É nisso que ele acredita. E aí a estratégia se mostra verdadeira quando você vê esses 813 gols sofridos só em 1.000 jogos, o que deu ao Guardiola, em várias das suas ligas nacionais que ele venceu, na esmagadora maioria das vezes ele venceu quase todas. Né? O Guardiola perdeu pouquíssimas ligas nacionais na maioria dos anos dele como treinador profissional. Ele ganhou ligas nacionais, pontos corridos que de fato mostram as equipes mais consistentes. O Guardiola foi também melhor defesa em diversas vezes, por mais que os seus ataques fossem maravilhosos. Maravilhosos. Mas as defesas eram muito seguras. E não eram seguras porque o time era uma retranca. Eram defesas seguras porque o time ficava muito tempo com a bola, se defendia com a posse e às vezes deixava o jeito do adversário jogar inoperante. E o Guardiola é tão influente que já tem uma geração inteira de treinadores aí que foi formada ou influenciada por ele e que já tem e colhe os seus próprios frutos. O Kompany está aí produzindo um fantástico Bayern de Munique, você tem vários outros treinadores espalhados pelo mundo fazendo trabalhos muito bons, inspirados no guardiolismo, ou passaram, foram treinados pelo Guardiola, trabalharam com o Guardiola, simplesmente veem no Guardiola o norte de para onde eles têm que ir. E aí me lembra muito a influência que teve o Johan Cruyff nos anos 90 para vários treinadores, inclusive para moldar e formar o Guardiola enquanto treinador. Essa é a importância desse cara. Não são só os títulos, esses números impactantes e absurdos, não são só as vitórias acachapantes, a beleza de ver jogar. E a influência é o quanto ele obriga os outros a melhorarem e o quanto ele faz com que as pessoas queiram ser parecidas ou iguais a ele. E isso é muito poderoso. Por isso que o Guardiola, para mim, é o grande técnico da história do futebol. E você vai falar, mas o Guardiola não ganhou a Copa do Mundo, ele não pode ser o maior técnico da história. Historicamente, quando tem essas listas de grandes técnicos, muito se leva em consideração a vida em clube. Poucos são os treinadores que ganharam Copa. Normalmente ali, a ordem vai ter Rinus Mitchell, Cruyff, Ancelotti, Ferguson, Arrigo Sacchi, agora o Guardiola entra no bolo, enfim, é uma galera aí. E galera essa que não ganhou a Copa do Mundo. Então, assim, quando tem diferentemente de dois jogadores, quando se olha para treinadores, normalmente as listas não levam em conta tanto a Copa do Mundo. Óbvio, se tivesse um técnico tricampeão mundial e que tivesse ganho coisa em clube, que fosse um revolucionário e não sei o quê, por exemplo, o Rinus Michels poderia ter ganho a Copa do Mundo de 74 pela Holanda, o que o tornaria ainda maior, mas ele não ganhou. Isso não tirou dele a sua relevância histórica. Como não treinar uma seleção ou não ganhar a Copa não vai mexer com o Guardiola. É claro que se o Ancelotti ganhar a Copa do Mundo pelo Brasil, pô, a parada vai para outro lugar, né? Ele se eleva a um outro patamar muito grande, mas normalmente essas listas não, a Copa do Mundo não tem tanto peso assim na avaliação porque se imagina os trabalhos de seleção um pouquinho diferentes, com muito menos convívio, com menos influência do que os trabalhos em clube. Então o Guardiola chega a 1.000 jogos e é um número muito redondo, grande, impactante, com números, com estatísticas que são estratosféricas. E assim, nem Mourinho, nem o Ferguson, vários aí que tem mais de 1.000 jogos, nenhum chegou ao jogo 1.000 com mais de 700 vitórias. Só o Guardiola, que tem 716 vitórias. Então, assim, tem que respeitar muito o Guardiola e falar, mas também, de novo, fazer isso com este investimento, com esse dinheiro. Se você pegar ali a lista dos caras que mais gastaram e tudo, óbvio que o Guardiola vai estar ali porque ele está em time rico. A excelência exige dinheiro. Não se faz excelência com pouco dinheiro no futebol de elite. Não se faz. Se você pega ali, o Mourinho gastou muito, o Ancelotti gastou muito, o Ferguson teve uma base ali fantástica, mas o United cansou de gastar num outro momento, óbvio, do mundo, né, em que as moedas eram diferentes e tal. Mas não existe isso, cara. Assim, e outra, ele pegou vários jogadores que valeram muito, porque estavam num contexto inflacionado, tipo, você pega, sei lá, o próprio Doku aí, que agora tá jogando bem e tal, num outro contexto, ele não valeria o que ele agora valeu. O Grealish,
que valeu 100 milhões de euros. Em que lugar o Grealish vale 100 milhões de euros? E nem e funcionou entre aspas, né, o segundo semestre dele lá de 23 é muito bom, que é o do título da Champions, mas no geral, ele foi uma contratação que nem deu tão certo assim. Então não dá para ir só pelo dinheiro. O Klopp acho que até foi mais assertivo no Liverpool em termos de contratação do que o Guardiola foi no Manchester City. Mas a questão do dinheiro, da excelência, não invalida nada do que a gente está falando aqui sobre o poder de influência e o gigantismo do Guardiola. Até porque, de novo, não existe assim um campeão de Fórmula 1 com carro ruim, não existe um campeão de tênis que joga com raquete de pau, e não existe um campeão de velocidade e tal que corra com uma sapatilha horrível e descalço. Tipo assim, os caras têm estrutura, a estrutura, o investimento faz parte do esporte de excelência. Então é uma bobagem querer tirar ou mexer com o lugar do Guardiola na história porque ele teve grandes elencos ou porque ele nunca disputou a Série B do brasileiro, nunca jogou num campo esburacado. É brincadeira, né? O argumento Oswaldo de Oliveira esse aí. Valeu? Se inscreve aí no canal, toque na notificação, deixa o seu like, seu dislike, comente o conteúdo. E é nóis. Um abraço.